Lucas 16, de 19 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, ilumina-nos. Ao abrirmos o teu livro, dele emane a luz do céu. Esclarece todo engano e dos erros livra os teus. Ilumina nossas almas, ó grande Deus. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, antigamente, quando eu era adolescente, tinha uma série de televisão muito interessante, de criança para adolescente, que era o Túnel do Tempo. Né? Acho que alguns aqui chegaram a assistir, muito bem bolado, muito gostoso de ver. Imagina que se inventassem o Túnel do Tempo e te levassem lá para a inauguração, para a época da inauguração do Titanic. E aí alguém te dissesse, olha, compra essa passagem de mim, eu vou te vender só por $10. Você vai visitar lá os Estados Unidos, vai viajar no navio, é primeira classe. Você não pode perder essa bagatela. Por $10 você vai viajar num cruzeiro, o mais moderno, dos primeiros a viajar, classe A, com música, comida de primeira, tudo incluído, para conhecer os Estados Unidos. Eu pergunto para você se você aceitaria. Mas não deixa de ser uma oferta maravilhosa, hein? O que eu estou querendo mostrar com isso é que, se nós soubermos o que vai acontecer para frente, isso vai mudar nossa atitude hoje. É bem possível que mude. Se você souber como os fatos se desdobram para frente, é possível que muita coisa que você valorizava, você começa a considerar secundária, e muita coisa que você despreza, não dá o menor valor, passem a ser importantes e fundamentais para a sua vida. Essa é a razão pela qual o Senhor Jesus fala a respeito do que os nossos olhos não podem ver. Jesus sabe todas as coisas. Jesus veio dos céus, ele criou todas as coisas. Ele é o grande juiz do último dia do juízo. Ele é Deus conosco. Jesus e o Pai são um. Portanto, Jesus sabia de tudo. Mas Jesus não contou tudo para nós. Mas aqui ele abre uma exceção. Porque algumas vidas estavam em riscos. Alguns estavam sim embarcando no Titanic da vida. Uma coisa extraordinariamente preciosa, uma bênção inigualável, que Deus deu só para você, que é a sua vida. A sua vida não é de outro, é sua. E você tem um tempo aqui. Sem conhecer os detalhes a respeito da sua própria vida e a razão da sua vida, a sua razão de existir, pode ter certeza absoluta que você não tomará as decisões certas e fará escolhas erradas. E aqui Jesus está combatendo a avareza. A ideia de Jesus, ao revelar, é porque algumas pessoas podiam mudar de vida enquanto estão vivos. E com essa mudança, poderiam salvar a si mesmos. O grande juiz nos diz o que acontece depois da morte. E Jesus aqui nos mostra que nós, na verdade, a Bíblia nos mostra que nós temos a vida em 3 fases. Você sabia disso? São 3 fases da vida. A primeira fase é essa que nós estamos vivendo agora, que não é muito longa. Ela gasta para uns 60, 80, 90, alguns até 100 anos. Essa é a primeira fase. Mas é uma fase seguinte,
que nós, na verdade, experimentamos coisas, mas somente com a nossa alma, sem o nosso corpo. Você viu que o rico foi sepultado, e aí o corpo dele voltou ao pó, conforme Deus disse a Adão que aconteceria. E há uma terceira fase, que é interessante para nós pensarmos nela, que é quando Jesus voltar, o nosso corpo será reconstituído, e a nossa alma voltará para Ele, e viveremos, então, para sempre com o Senhor. Esse último período, ele dura para sempre. O primeiro período é curto, dura aí no máximo 100 anos, 120 anos. A segunda fase é somente, aí vai depender de quando Jesus voltar. Agora a terceira fase vai durar para sempre. Portanto, com isso diante dos nossos olhos, nós temos Jesus revelando a história de dois personagens que são personagens reais. Alguns tentam transformar isso aqui meramente numa parábola, em algo que não pode ser considerado como real. Jesus inventou esses personagens. Duas grandes dificuldades para comprovar. E aí você descobre que as pessoas que lançaram essa ideia é porque eles inventaram uma doutrina, seguiram essa doutrina, e aqui Jesus derruba essas doutrinas. Então eles são obrigados a dizer que isso aqui é uma ficção. Mas há dois problemas para a gente considerar uma ficção. Eu quero dizer, querido, parábola é uma história curta. Ela pode ser real ou fictícia. Então nós estamos diante de uma história real ou de uma história fictícia? Alguns indícios aqui, muito claros, mostram que são histórias reais. A primeira questão é que Jesus cita o nome de um dos personagens. Do rico ele não cita, até por elegância, porque esse homem teve um final infeliz. Mas do pobre, do mendigo, ele cita Lázaro, é o nome dele. Não confundir com aquele Lázaro, amigo de Jesus, que foi ressuscitado. Esse é outro Lázaro. É um mendigo muito doente, que aqui quando diz na Bíblia ficava à porta, o termo grego diz que ele ficava deitado à porta. Ele tão fraco que ele ficava deitado à porta, cheio de feridas no corpo, e que vinham cães lamber suas feridas. E ele da porta ficava desejando comer a comida que caía da mesa do rico. Mas o que é importante para nós aqui é que não é uma ficção, porque Jesus cita os nomes. E eu vou dizer mais. O povo que ouviu isso possivelmente identificou quem eram essas pessoas. Era gente do convívio desse povo. O rico, que Jesus oculta o nome, e Lázaro, que ele revela para as pessoas identificarem quem era essa pessoa. Outra questão é que se Jesus queria combater a avareza, ora, querido, se ele então conta uma história fictícia, esvaziou-se. Se isso aqui não aconteceu, esse diálogo entre Abraão e o rico, ele não houve esse diálogo, então a parábola perde toda a força. Então, as seitas, eu não tenho compromisso nenhum de dizer o que elas gostam de ouvir, mas eu dizer, elas estão caindo em erro só para comprovar uma doutrina. Reconheçam que erraram e assumam as Escrituras como elas são. Outra razão aqui para você não considerar uma ficção é que Jesus narra o que Abraão falou com um filho seu. Inclusive chama esse homem de filho. Né? A palavra grega que ele usa aqui é tekna. E isso significa que ele está chamando de filhinho, aquele homem que está no inferno. Então, Abraão conversa com esse homem. Se Abraão nunca disse essas palavras, Jesus usurpou o nome de Abraão para comprovar uma doutrina. Jesus lança a mão, se apropria do nome de Abraão para ter credibilidade. Irmãos, Jesus não é assim. Então, por isso eu digo, essa história aconteceu. E o diálogo entre Abraão e esse homem no inferno aconteceu também. Jesus só nos abre um pouco a cortina do que ele conhece, nos narrando o que aconteceu com um homem pobre que morreu e de um rico que morreu e qual o fim que eles tiveram, para que nós evitemos abraçar coisas que são supérfluas, passageiras, sem valor, para abraçarmos aquilo que realmente importa e aproveitarmos bem, de uma forma inteligente, o tempo que nos resta.
Aqui é um ato de bondade extremo de Jesus de contar histórias de pessoas que morreram para que você saiba o que acontece com os mortos e aí você cuide muito bem dessa vida, desse tesouro precioso que você tem nas mãos. A primeira lição que nós aprendemos de Jesus a respeito do inferno, que é real, ele está dizendo que é real, e que nós precisamos nos precaver dele. A primeira lição que podemos aprender nesse texto é que o inferno não é só real, ele é muito ruim. Então vamos ler aqui o texto. O texto nos diz que esse homem que ficava deitado, que não tinha forças nem para se mexer, quando ele morre, anjos do céu descem. É assim que Deus trata o seu próprio povo. E ele leva. Os anjos do Senhor carregam Lázaro. A alma de Lázaro foi carregada para o céu. Do rico, Jesus poderia dizer coisas muito ruins, mas ele elegantemente diz: morreu o rico e foi sepultado. Não veio ninguém buscá-lo. Então vejam só, no verso 23 fala que no Hades, o lugar dos mortos, uma boa tradução é inferno, como está aí na sua Bíblia. Então diz, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, Jesus nos mostra que é muito ruim. Porque ele estava no inferno e estava tendo tormentos. E aí, o pior, da onde ele estava, ele conseguia ver, ele não nos via aqui. Ele não via o nosso mundo, o nosso tempo. Essa fase passou. Agora ele está vendo o quê? Ele está vendo Abraão no céu. O que foi que esse homem perdeu? Então o mais duro era estar sofrendo e saber que ele poderia estar lá, porque ele também era filho de Abraão, tanto quanto Lázaro. Filho de Abraão é um termo para descendentes de Abraão. E esse rico, então, olha para cima, sofrendo tormentos. Portanto, não é uma estadia pacífica. Não há um sono da alma. Esqueçam isso. Jesus não ensina isso. Jesus ensina que todos os homens, todas as mulheres que nasceram nesse mundo, ou foram levados para o céu pelos anjos de Deus, ou foram lançados no inferno. Essas são as duas duras realidades. E por isso ele conta para que algumas pessoas deixassem de ser avarentas. Porque esse homem, esse rico aqui, ele tem duas características. O mundo de hoje é ensinado que você deve tentar realizar o seu sonho. Fazer tudo o que te der vontade. Isso é aproveitar a vida. E nós descobrimos que não é assim. Basta ter um pouquinho de tino, não precisa nem conhecer a Bíblia. E saber que e pode ler o boletim de hoje cedo que diz uma mensagem parecida. Quem quer usar toda a vida é igual uma lâmpada que se carrega toda a energia. Ela brilha muito forte, mas ela apaga logo em seguida. Quem quer gastar tudo na sua vida, aproveitar ao máximo, tem que tomar cuidado. E outro que quer acumular riquezas para se tornar importante, para ter poder, também tome cuidado. Porque o que Jesus está nos mostrando é que esse rico tinha duas coisas. Esse rico era um homem que se regalava esplendidamente, regalado suntuosamente. Ele era invejado por muitas pessoas e ele sentia prazer em ser invejado, porque ele tinha luxo ao seu redor. E todos os dias ele festejava. Imagina o que é você ter uma festa por dia. Quanto que custa? Pois ele esbanjava. Mas não tinha a sensibilidade de aproveitar a vida nisso, de compartilhar isso com aquele mendigo doente à sua porta. Então Lázaro, deitado à porta, ficava olhando cair as migalhas da mesa e desejando comê-las, mas nem as migalhas esse pobre tinha acesso. Migalhas que caíam da mesa. A única coisa que ele tinha acesso eram os cães que lambiam a sua pele. Então vejam só, não pense que a outra fase, pensando aí num videogame, que a outra fase tem alguma coisa a ver com o fato da pessoa ser pobre aqui e a outra ser cheia de prestígio. Essas coisas não têm menor valor na outra fase, na segunda, e muito menos na terceira. Mas vejam só, o que acontece em seguida? Ele olha longe, porque estava longe, ele estava longe do céu. Por causa da avareza do seu coração, ele ficou longe de Deus e agora está longe do céu. Mas olha só que lição nós podemos aprender
a respeito desse diálogo, que realmente é ruim, o inferno. É isso que nós estamos vendo. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos, já lemos, verso 23. No inferno, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, ele gritando, ele deu um grito porque ele estava longe: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então nós descobrimos que é realmente muito ruim. E você vai dizer, esse homem não morreu? Não é a alma dele que está clamando para Abraão? Por que ele fala de língua aqui? Essa explicação é muito simples, meu querido. É porque as nossas sensações, os prazeres e as dores, elas não estão no nosso corpo. Elas estão na nossa mente. Não está no lugar. Se você aproximar um fogo, um palito aceso, na perna de alguém, essa pessoa vai dar um pulo. Mas não é porque a perna dela sente. É porque, numa fração de segundos, foi mandada a informação de um calor acima do que a pele pode suportar para o cérebro. E do cérebro voltou também numa rapidez extraordinária essa informação para que ele sentisse a dor naquele lugar. Mas tudo aconteceu dentro do seu cérebro. Qual que é a prova? Uma pessoa que é paraplégica, que ela não tem sensibilidade das pernas, por quê? Porque ela está interrompida a comunicação com o cérebro. Se você queimar a perna dela com uma agulha quente, alguma coisa, uma tesoura, ela não vai sentir nada. Porque as dores, as sensações estão todas na nossa mente. Portanto, esse homem no inferno, ele não tinha língua, mas achava que se Lázaro molhasse a ponta da sua língua, ele aliviaria. Há pessoas que têm a sua perna amputada. E vez por outra isso é comum. Eles chamam isso do fantasma da perna, porque a pessoa tem a perna amputada, mesmo assim sente coçar a sua perna. Ele vai lá com a mão para coçar e aí ele lembra que ele já está operado. Ou ele pede para alguém, coça minha perna para mim. Porque as sensações, queridos, não estão no nosso corpo. O nosso corpo está debaixo do controle do cérebro, das informações do cérebro. Por isso, esse homem, com a sua alma, ainda sente tormentos. Tem pessoas que, para se livrar dos tormentos da sua vida, tentam se matar. Pois o que esperam para eles são tormentos piores. Não se solucionam partindo dessa vida. Não vai resolver coisa nenhuma. E vou dizer, se as pessoas sentirem pena de você, vão sentir por uns dias. Depois você será excluído da vida delas. Então nunca pense que morte é solução. Para quem não tem Jesus, para quem não crê na Bíblia, morte é problema. É o mais sério problema que esse homem vai ter que enfrentar. Então nós percebemos que esse é um estado ruim, o de ser lançado lá. Nós vamos falar um pouquinho do céu, tá? Para você não ficar triste. Mas vejam só. Estando em tormentos, pediu então Abraão para que Lázaro molhasse o dedo na água e só pingasse na sua língua. Olha a resposta de Abraão, nos dá a segunda lição sobre o inferno. É que ele também é, e por essa razão você deve fugir dele, um estado inalterável. Não há como quem está no inferno sair para outro lugar. Não tem como mudar sua situação. Não há mudança. Então veja só o que ele pede a Abraão. Isso é Jesus nos contando o que aconteceu, porque nós não podemos ver nem saber o que os mortos conversam entre si. Disse, porém, Abraão, verso 25, filho, vejam, chamando o rapaz de filho, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então Jesus diz que esse estado é inalterável. Os últimos versículos do capítulo 9 da carta aos Hebreus,
ou seja, o verso 27, o escritor aos Hebreus nos diz: porquanto está o homem ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, nós morremos uma só vez e depois disso já vem o julgamento. Essa única coisa que espera por nós é o julgamento. Mas haverá uma segunda vez, uma segunda vida, o segundo para aqueles que nasceram em Cristo. Então diz lá, aos que aguardam pela salvação, haverá sim vida esperando por eles. Mas nós morremos todos uma só vez. Agora, olha que interessante. É ruim também, e além de ser ruim, é inalterável. Eu não tenho como alterar o estado. Os que estão de um lado não podem passar por outro lado, e nem os que estão de lá. Essa palavra Jesus diz para a gente alterar nossa forma de viver agora. Se os homens prestarem atenção, e ele está falando para hebreus, os hebreus tinham nas escrituras que eu não podia ter um irmão, um conterrâneo meu, passando necessidade. Se eu tivesse, eu devia levá-lo para dentro da minha casa, dar comida para ele, e emprestar dinheiro para ele sem cobrar juros. Está na lei de Moisés. A lei de Moisés diz que devemos amar quem Deus põe no nosso caminho como amamos a nós mesmos. A vida desse mendigo teria sido maravilhosa, porque Deus colocou ele no caminho do rico. O problema era o coração desse homem rico, que não olhava a gente como gente. A pessoa que realmente importava era ele e os seus amigos. Era ele e os seus prazeres. Ele e o seu próprio nome. E por isso, ele gastou o tempo de vida que ele tinha com algo inútil, que foi o seu próprio prazer. Agora ele está em tormento. Veja que ele festejou cada dia da sua vida. Que coisa interessante. Enquanto o outro sofreu, teve tormentos, desejava comer as migalhas e não comia. É uma história real que Jesus está contando, que está acontecendo no mundo hoje, queridos. 1% da humanidade detém quase 50% de tudo que nós temos de riqueza. A metade do mundo pertence a 1%. Se esses homens lessem as Escrituras, não precisavam dar tudo o que tinham. Nós teríamos uma terra muito melhor para a gente viver. Na raiz da pobreza está a nossa incapacidade de compartilhar nossas conquistas, de fazer com que outros sorriam com aquilo que nós temos. Então, pessoas como esse homem são responsáveis pelo que o mundo sofre. E daí Jesus nos revelar na Bíblia o que acontece depois que nós morremos. A questão central, e eu vou provar para os irmãos nesse texto, não tem a ver com as obras meramente. O homem faz caridade e o outro não. Não tem a ver com isso. Não se consegue salvação por caridade. O que tem a ver aqui é com as Escrituras Sagradas. E é por isso que eu peço para você que nós leiamos a terceira lição que nós podemos aprender com esse texto, com essa revelação de Jesus. Que o estado pode ser inalterável, mas ele pode ser evitado. Existe uma maneira de evitar com que pessoas caiam nesse lugar de uma existência inalterável e de um futuro tenebroso, de um sofrimento da sua alma e depois de um sofrimento completo depois da vinda de Jesus. Como que pode ser evitado? Então, esse rapaz se preocupou. O que ele diz? Diz: Abraão, pai Abraão, já que o Lázaro não pode descer aqui, ele jamais vai passar. Nós estamos distantes e há um abismo entre nós. Tudo bem, mas eu peço um favor, que o Senhor faça Lázaro bater lá na casa do meu pai. Ressuscita Lázaro. O Senhor é amigo de Deus, pede para Deus. Veja que ele não fala com Deus, ele fala com Abraão. Faz com que Lázaro volte e avise meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos. E meus irmãos vivem como eu. Eles vão cair nesse buraco igual eu. Igual a mim. Então, manda que Lázaro vá lá e chame os meus irmãos e diga o que existe aqui, que ele revele. Então vejam que bênção que você tem, meu querido. Que pela Escritura Jesus revelou para você o que Abraão disse que os filhos daquele homem não saberiam, a menos que lessem as Escrituras. Quando ele disse, ressuscita Lázaro, manda Lázaro para avisar os meus irmãos, para que eles não venham para cá.
Essa era uma solução que não era cabível, e Abraão sabia disso. Portanto, Abraão agora, já santificado, Abraão sem pecado, Abraão conhecendo as coisas de Deus, responde com muita propriedade. Falou, não vou mandar Lázaro lá. E Abraão completa, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Queridos, Moisés e profeta é uma forma do hebreu chamar a Bíblia. A Bíblia dele é assim, os 5 primeiros livros são de Moisés, e o restante eles chamam de profetas, e quando termina o último profeta, Malaquias, começam os escritos. Então, de uma forma mais simples, o hebreu, se você for em São Paulo, você vai ver lá, o pessoal da sinagoga chama de Torá, que quer dizer lei, que são os livros de Moisés, mas também incluem os profetas. Então, eles têm Moisés e os profetas. Eles têm as escrituras, que os seus irmãos leiam. E ele insiste, não, pai Abraão. Porque se alguém dentre os mortos falar, eu também tinha as escrituras, eu não lia. Eu não praticava as escrituras. Eu não cria nas escrituras. Eu não ligava para a Bíblia. Vejam. E aí, queridos, como que pode ser evitado? Nós descobrimos com Jesus. Leia as escrituras, você vai ter instrução como o inferno pode ser evitado. Como as pessoas podem fugir desse destino que aguarda boa parte dos homens. Eles precisam das escrituras, eles precisam da Bíblia. Deus já se revelou nela. E agora Abraão diz, eles têm a Bíblia, que leiam, que aprendam com ela. É a única maneira de evitar que eles caiam naquele lugar segundo Jesus. E aí ele disse, não, pai Abraão, tem uma ideia que eu tive, que é melhor do que só a Bíblia. Imaginem se Lázaro, que eles conheciam, que ficava aqui na porta da minha casa, bater na porta, eles abrem. Quem está lá? Lázaro. Lázaro, você não morreu? Eu morri. Mas eu voltei para avisar vocês que o inferno é de verdade. Ele é real. Queridos, parece uma ideia genial. Mas lá o profeta Isaías diz que um povo não pode consultar os mortos. A favor dos vivos, a gente tem que consultar o Senhor. E ainda diz o profeta Isaías, lá no final do capítulo 8 do profeta Isaías, você vai ler essas palavras. Que os homens não podem consultar os mortos a favor dos vivos. Não existe essa história de espírito de luz. Aqui está descartada a ideia de que mortos voltam para nos ajudar. Ele diz que eles vão à lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa forma, jamais verão a alva. Passarão por essa terra duramente oprimidos. E quando estiverem debaixo de tribulação, eles blasfemarão contra Deus e contra o seu rei. E depois de ter passado fome e escuridão nessa terra, às vezes você consegue descobrir isso. Quanto mais uso da feitiçaria, muito mais pobreza existe numa nação, num estado. Muito mais ignorância por afastar das Escrituras. Então o profeta Isaías diz, e será que depois de ter sofrido tudo isso nessa vida, serão lançados para densas trevas? Sabe o que é densas trevas? É um lugar tão escuro que você tem a impressão que você pode tocar na escuridão. É isso que o profeta Isaías diz, que quem consulta os mortos vai ser lançado nas densas trevas. Precisamos buscar as Escrituras. Ela é suficiente para nós e Jesus já nos diz o que precisamos saber do inferno para evitá-lo. Então, o que está sendo dito por Jesus? Abraão é que diz e Jesus está nos narrando, dizendo, eles têm Moisés e os profetas. E Abraão complementa, se eles não crerem nas Escrituras, eles nunca crerão, nem que os mortos ressuscitem, eles crerão. Talvez Bíblia seja uma coisa que fique encostada na sua casa. Mas segundo Jesus, crer nela, lê-la, faz com que você resgate. Pode ser que pessoas da sua convivência não queiram saber de serem presbiterianos e talvez não queiram nem fazer parte, nem visitar Monte Sião. Mas estimula que elas leiam a Bíblia. A palavra de Deus transforma vidas. Queridos, eu tinha 1 ano de convertido, lendo a Bíblia somente. Eu não tinha igreja.
E Deus me levou para a igreja presbiteriana, que eu tenho o maior amor, a igreja presbiteriana, a primeira de Goiânia, que foi onde eu me batizei. O que eu quero dizer para os irmãos que ler as Escrituras pode mudar, estimule as pessoas a que leiam, a que tentem entender, eles vão ficar curiosos, eles vão vir atrás, mas é isso que Abraão está dizendo. Eles têm as Escrituras são suficientes para evitar que você caia no inferno. Aquele que crê nas Escrituras não perecerá. Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê no seu Filho não pereça, mas tenha vida eterna. Então você já vai para a segunda fase, que é maravilhoso, porque Lázaro estava nos prazeres. Agora eu prometi que ia falar do céu. Paulo diz que é incomparavelmente melhor do que essa vida. E eu tenho na minha família, queridos, um caso extraordinário. Um primo meu que converteu-se, na minha família muita gente converteu depois que Jesus me levou para a igreja, eles viram o quanto que era importante e precioso. E um primo que cresceu como o meu irmão, ele tinha mais ou menos a idade do meu irmão caçula, e eu ajudei a minha tia a criá-lo e tudo, a gente cresceu e instruí. O fato é que depois de convertido e batizado, muitos primos meus seguiram esse caminho. Hoje já tem alguns Correia Batistas, ou gente dos Correia da Costas, que são a minha família de origem, hoje crentes convertidos. Mas quando esse rapaz converteu, em pouco tempo ele é de uma inteligência extraordinária. Ele era filho de um alemão com a minha tia. E a inteligência dele era uma coisa extraordinária. Ele, com 17 anos, passou no primeiro vestibular que ele fez para medicina em primeiro lugar. Lá em Goiânia, uma cidade altamente concorrida. Não teve condição de estudar por causa da sua saúde. Ele tinha um problema do fígado que nós não sabíamos. E o seu problema foi agravando. Ele largou medicina, que era puxado, fez direito, passou no primeiro vestibular, mas também deixou direito, foi estudar computação e nesse curso ele concluiu. Ele era analista de sistema, coisas desse tipo. E trabalhava assim, sustentando sua esposa e sua filhinha. Num dado momento, esse meu primo foi para o seminário estudar. Foi meu aluno. Eu não conseguia dar outra nota senão 10 para ele. Ele acertava tudo e dormia durante a minha aula toda porque ele tinha esse problema no fígado. Já detectado. Antes de concluir o primeiro ano, quando ele estava concluindo, ele morreu. E ele impressionou tanto a sua turma, que a turma, quando formou no quarto ano, deu o nome dele. Heber Luiz da Costa Pimentel, você vai achar no seminário. O nome do meu primo, presbítero Heber, é nome de uma turma de seminário, porque seus colegas ficaram impressionados com esse homem. Mas ele morreu com 30 anos de idade. Quando ele estava no leito, os meus familiares, meus tios, muitos deles espíritas, iam lá tentar consolá-lo, e não sabiam o que dizer. E aproximavam do meu primo, presbítero, e o Heber dizia assim: por que vocês estão tão tristes? Vocês tinham que ficar alegre comigo. Deus me deu 2 opções. Há igrejas no Brasil inteiro orando pela minha cura. Então, se Deus me curar, olha que bênção, eu vou poder entrar com a Isabel, minha filhinha, no casamento dela, na formatura dela. Eu vou poder criar minha filha. Agora, se Deus não atender a oração das igrejas, a Bíblia me diz que o que Deus tem guardado para mim é incomparavelmente melhor. Melhor do que eu criar minha filha. Deus só me deu 2 opções. Por causa de Jesus, eu só tenho um futuro maravilhoso pela frente. Curado ou indo para a glória. E ele realmente se foi com 30 anos de idade. Mas a mãe dele se batizou depois disso. O padrasto dele. Nós vimos Deus trabalhando na vida de pessoas através dele. Como Deus hoje nos fala através de Lázaro. Que diz assim: se a nossa vida é cheia de sofrimento, não significa que Deus não nos ame. Porque a primeira coisa que vai acontecer quando nós morremos, quando terminar essa fase, os anjos do Senhor vão vir nos buscar. Então nós descobrimos pela lição de Jesus, e obrigado Jesus por ter nos dito isso, porque se ele não dissesse, não há nenhuma fonte confiável que o que há depois da morte. Todas as fontes são questionáveis, mas Jesus é inquestionável. E Jesus te disse que o inferno é ruim. Jesus te disse que é
inalterável o estado de quem cai lá, mas cair lá pode ser evitado. Leiam os profetas Moisés e os apóstolos. Você tem a Bíblia completa. E isso faz com que a pessoa seja livre de cair lá. Eu quero só ler esse texto e depois eu quero concluir, quero pensar com os irmãos sobre concluir. Mas vamos. Verso 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então esse caminho não é o caminho de evitar o inferno, é um caminho para ir direto para ele. Mas ele pode ser evitado. É por isso que nós temos programas nessa igreja, um atrás do outro, durante a semana, para estudar a Bíblia. Por isso que estudamos os Salmos e agora vamos estudar os Evangelhos na escola dominical. Precisamos conhecer, porque as Escrituras nos apontam esse caminho. O próprio Jesus disse isso. Que se nós não cremos nas Escrituras, não creremos em Deus, nem que os mortos ressuscitem, nem que os mortos batam na nossa porta. Isso é uma tentativa inútil. Por isso, queridos, nós estudamos e expomos as Escrituras, porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê nela. E por isso eu quero só te contar uma historinha que aconteceu no Evangelho. Havia um homem que era um criminoso terrível, ele era assaltante, ao que tudo indica era homicida também. Estava preso e não tinha outro futuro para ele, segundo as leis romanas, morrer. Só que um dia alguém vai buscá-lo e diz para ele: Vem cá, o quê? Não, é porque na Páscoa a gente solta um e o governador Pilatos mandou te chamar. Esse homem falou assim, foi um achado para ele, né? Falou que você vai concorrer contra Jesus de Nazaré. Possivelmente falou: Eu não tenho chance nenhuma, né? Estão me levando só para eu ser crucificado. E ele foi lá colocado ao lado de Jesus. Só que a multidão instruída gritou: Barrabás, Barrabás. E aí Jesus morreu. Podemos dizer que a cruz que era para Barrabás, Jesus tomou. A pergunta que eu penso é: o que aconteceu com Barrabás quando ele desceu? Um amigo me fez uma pergunta. Um amigo que é músico, queria fazer uma música sobre Barrabás. Ele queria saber o que aconteceu com Barrabás depois que ele foi livre da cruz. Olha que coisa extraordinária. Eu falei: não sei. Mas nós podemos perguntar. Porque a história de Barrabás é a nossa. Condenados pelos nossos crimes, Jesus assumiu os nossos pecados. E essa noite você tem um novo começo. Porque você já sabe o que espera por nós depois que morremos, só não sabe quanto tempo ainda temos nessa primeira fase. Então, o que nós precisamos fazer? Vamos abraçar o Senhor, as Escrituras, vamos aceitar o perdão que vem em Cristo Jesus. Vamos anunciar para as outras pessoas que Jesus salva. Porque se tem uma coisa que igualou, parecem pessoas diferentes, né? Mas tanto o rico quanto Lázaro morreram. Isso é comum a todos os homens. Mas você pode também ser como o meu primo. Não temer nada que venha pela frente. Como disse o cântico aqui, né? Diga aos temerosos, não há nada a temer. Você crê no Senhor Jesus? Você crê nas Escrituras? Revelação de Deus? Então não tema por nada. Tudo o que espera é maravilhoso, está te esperando. Não há incidentes. Deus não perdeu o controle de nada. E vamos encher, né, essa nave nossa que vai para o céu de mais pessoas. De gente que queira, que creia no Senhor Jesus. Isso é tão lindo que não pode ficar guardado só para nós. Vamos orar ao Senhor?